Devocional Ouvindo Deus a cada manhã. Joyce Meyer. 26 de março. Não seja um sabe-tudo. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Salmo 18, verso 30. A verdade da palavra escrita de Deus nos mantém estáveis durante as tempestades da vida. Podemos esperar ouvir de Deus através da sua palavra escrita. Ela nunca muda nem oscila na sua intenção a nosso respeito. Ainda que a palavra não fale especificamente sobre os detalhes da situação em que estamos enfrentando, ela fala do coração e do caráter de Deus e nos garante que Ele sempre cuidará de nós e fará um caminho para nós. A palavra ensina que o nosso conhecimento é fragmentado, incompleto e imperfeito. De acordo com 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9, conhecemos apenas em parte. Isso me diz que nunca haverá um tempo em nossas vidas em que poderemos dizer: sei tudo o que preciso saber. Vá até Deus humildemente e tenha fome de aprender da sua palavra. Peça a Ele diariamente para ensinar a você o que deve fazer em cada situação. Receba o Espírito Santo como seu professor, para que ele possa conduzi-lo diariamente a toda a verdade. Ver João capítulo 16, versículo 13. Ele lhe revelará coisas que você jamais poderia entender sozinho. Decidi ser um eterno aprendiz e recomendo enfaticamente o mesmo para você. A palavra de Deus para você hoje. Não seja um sabe-tudo. Peça a Deus para lhe ensinar o que você precisa aprender hoje. – 27 de março. Não faça a oração do só. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Uma das orações que ouço as pessoas fazerem com frequência e que eu mesma fiz muitas vezes é a que chamo de uma oração do só. Ela é mais ou menos assim: Senhor, nós só queremos lhe agradecer por este alimento. Deus, nós só pedimos para nos proteger. Pai, nós só viemos até o Senhor esta noite. Ó Deus, se o Senhor pudesse só nos ajudar nessa situação, ficaríamos tão gratos. Você sabe o que quero dizer? Parece que temos medo de pedir muito a Deus. A palavra só ou somente pode significar algo restrito, justo, apertado, o qual mal dá para sobreviver, ou com uma margem estreita. Mas Deus quer nos dar infinitamente, abundantemente acima e além de tudo que podemos ousar esperar, pedir ou pensar. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ele quer abrir as comportas do céu e derramar bênçãos
Então, por que devemos nos aproximar dele, pedindo apenas o que mal dá para sobreviver? Por que devemos nos aproximar dele como se tivéssemos medo de pedir demais? Quando nos aproximamos dele deste modo, parece que não acreditamos que ele é generoso e bom. Precisamos entender que ele não é um Deus que dá só o suficiente para sobrevivermos, mas que deseja nos abençoar abundantemente, como o versículo de hoje promete. Deus não quer ouvir orações temerosas e inseguras, as orações do só. Ele quer ouvir orações ousadas, confiantes, cheias de fé, feitas por pessoas que são seguras na sua amizade com Ele. A palavra de Deus para você hoje, no que se refere à oração só, não é o bastante. 28 de março. Há um tesouro dentro de você. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 7. Mais do que qualquer outra coisa, quero ouvir claramente a voz de Deus e estar ciente da sua presença em todo o tempo. E creio que você está lendo este livro porque esse também é o seu desejo. Escrevi anteriormente sobre os anos em que eu acreditava em Jesus Cristo como meu Salvador, mas não desfrutava de um relacionamento íntimo com Deus. Sentia que estava sempre procurando por Ele, mas sem nunca atingir esse objetivo. Um dia, quando estava diante do espelho, penteando os cabelos, fiz uma pergunta simples a Ele. Deus, por que eu não me sinto constantemente como se estivesse procurando-o? Não consigo encontrá-lo. Imediatamente ouvi essas palavras do meu coração. Joyce, você está me procurando lá fora e precisa procurar dentro de você. Deixe-me explicar. A palavra de Deus diz que Ele vive em nós. Mas algumas pessoas acham essa verdade difícil de entender. O versículo de hoje explica que temos o tesouro da presença de Deus dentro de nós. Mas muitos que acreditam em Jesus nunca experimentaram a alegria da sua presença ou da comunhão contínua com Ele. Eu estava me esforçando, tentando alcançar Deus, mas a verdade era que a sua graça e misericórdia, Ele tinha vindo até mim e feito o seu lar em mim. O mesmo acontece com você como filho de Deus. Ele está com você o tempo todo. Ele é a sua força, a sua paz, a sua alegria e o seu auxílio. Ele quer falar com você. Portanto, comece a ouvir no seu coração e você descobrirá que Ele está mais perto do que você pensa. A palavra de Deus para você hoje. Não procure Deus lá fora, procure-o dentro de você. 29 de março. Diga obrigado. Renda-se graças ao Senhor, pois Ele é bom e o seu amor dura para sempre. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 34. As ações de graças deveriam ser uma parte regular da nossa vida. Elas constituem algo que cria uma atmosfera em que Deus pode falar. São como um tipo de oração.
e devem fluir de nós de uma maneira natural, pura e fácil. Podemos separar um tempo todas as noites e agradecer a Deus pelas coisas que Ele nos ajudou naquele dia. Mas também devemos fazer continuamente orações simples de ações de graça, todas as vezes que vemos trabalhando em nossa vida ou nos abençoando. Por exemplo, Senhor, obrigada por uma boa noite de sono. Ou, Deus, eu lhe agradeço porque a minha ida ao dentista não doeu tanto quanto imaginei. Ou, Pai, obrigada por me ajudar a tomar boas decisões hoje. Ou, Senhor, obrigada por me manter encorajado. Deus é sempre bom para nós, sempre fiel, e está sempre trabalhando diligentemente em nossa vida para nos ajudar de todas as maneiras possíveis. Precisamos responder dizendo a Ele o quanto apreciamos e também a tudo o que Ele está fazendo por nós. Devemos agradecer a Deus silenciosamente em nosso coração. E também devemos expressar em voz alta a nossa gratidão, porque isso nos ajuda a permanecer conscientes do amor de Deus, que Ele demonstra através da sua bondade para conosco. A palavra de Deus para você hoje. Agradeça a Deus por 20 coisas hoje, antes de pedir qualquer coisa a Ele. (30 de março) A atitude determina o destino. Guarde e proteja o seu coração com toda a vigilância e, acima de tudo, que você guarde, porque dele flui as fontes da vida. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Atitude é muito importante. Nossas atitudes se tornam o comportamento que exibimos. Atitude boa ou má começa com os pensamentos. Um ditado conhecido diz: plante um pensamento, colha uma ação. Plante uma ação, colha um hábito. Plante um hábito, colha um caráter. Plante um caráter, colha um destino. O destino é o resultado da vida. O caráter é quem nós somos. Os hábitos são os padrões subconscientes de comportamento. O nosso destino ou resultado das nossas vidas realmente vem dos nossos pensamentos. É ali que todo o processo começa. Não é de admirar que a Bíblia nos ensina a renovar inteiramente a nossa mente, desenvolvendo novas atitudes e ideias. Ver Romanos capítulo 12, versículo 2. Efésios capítulo 4, versículo 23. Devemos ser bons estudiosos da palavra de Deus e, por meio dela, desenvolver novos padrões de pensamentos, o que acabará por mudar todo o nosso destino, o resultado da nossa vida. Podemos impedir o Espírito Santo com atitudes negativas, com a amargura, a ira, a falta de perdão, a maldade, o desrespeito, a busca pela vingança ou a ingratidão. E a lista continua. O Espírito Santo flui através de uma atitude piedosa e não de uma atitude impiedosa. Examine as suas atitudes regularmente e proteja com toda diligência.
como o versículo de hoje nos instrui. Se precisa mudar de atitude, tudo o que você tem a fazer é mudar os seus pensamentos. Satanás vai tentar encher a nossa mente com pensamentos errados, mas não precisamos receber o que ele tenta nos dar. Eu não tomaria uma colher de veneno simplesmente porque alguém a ofereceu a mim, e nem você. Se somos espertos o bastante para recusar o veneno, devemos ser inteligentes o bastante para não permitir que Satanás envenene nossos pensamentos, nossas atitudes e, por fim, o nosso destino. A palavra de Deus para você hoje. Faça um inventário diário das suas atitudes para garantir que elas estejam em bom estado. 31 de março. Uma vida consagrada. A Ti, Senhor, elevo a minha alma. Salmo 25, verso 1. Amo erguer minhas mãos pela manhã e fazer a oração de consagração, que se encontra no versículo de hoje. Eu realmente digo as palavras: a Ti, Senhor, elevo a minha alma. Isso realmente define a palavra consagração, a rendição completa e voluntária ao Senhor, em uma oração de consagração. Você está dizendo a Ele: eis-me aqui, Deus, eu me entrego ao Senhor. Não apenas o meu dinheiro, mas eu mesmo. Não apenas uma hora no domingo de manhã, mas eu mesmo. Não apenas uma parte do meu dia, mas eu mesmo. Ao Senhor, ó Deus, eu entrego toda a minha vida. Eu coloco diante do Senhor. Faça o que o Senhor quiser fazer comigo. Fale comigo e através de mim hoje. Toque as pessoas através de mim hoje. Faça a diferença do meu mundo através de mim hoje. Não sou possuidor de nada. Sou um mordomo. Tudo o que sou e tudo o que tenho vem do Senhor e está disponível para o Senhor hoje. Quando consagramos alguma coisa, nós o separamos para o uso de Deus. Portanto, quando consagramos nossas vidas, viramos nossas costas para os nossos desejos carnais, para os nossos valores mundanos, para o nosso pensamento carnal, para a nossa vida indisciplinada, para os nossos maus hábitos e para tudo o mais que não está de acordo com a palavra de Deus. Fechamos nossos ouvidos para o barulho do mundo e os abrimos para a voz de Deus. Estabelecemos uma distância, deliberadamente, entre nós e as coisas que não procedem de Deus, de modo que estejamos preparados e disponíveis para que Deus nos use. A consagração não é fácil, mas vale a disciplina e o sacrifício que ela requer. A palavra de Deus para você hoje. Diga a Deus hoje: eis-me aqui. 1 de abril. Não tenha uma audição seletiva. Por isso Deus estabeleceu outra vez um determinado dia, chamado hoje. Ao declarar muito tempo depois por meio de Davi, de acordo com o que foi dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Hebreus capítulo 4, versículo 7. Quando não estamos dispostos a ouvir a voz de Deus em uma área da nossa vida,
geralmente somos incapazes de ouvir a sua voz em outras áreas. Às vezes só ouvimos o que queremos ouvir. Isso se chama audição seletiva. Quando acontece, as pessoas acabam achando que não conseguem mais ouvir a Deus. Mas isso não é verdade. O fato é que Deus já falou com elas e elas não entenderam. Deixe-me compartilhar uma história para ilustrar. Uma mulher certa vez me disse que pediu a Deus para lhe dar uma direção com relação ao que ele queria que ela fizesse. Deus quis que ela perdoasse sua irmã por uma ofensa que havia ocorrido meses passados. A mulher não estava disposta a perdoar, então ela logo parou de orar. Quando buscou o Senhor novamente por outro motivo, tudo o que ouviu em seu coração foi: primeiro perdoe sua irmã. Durante um período de 2 anos, todas as vezes que ela pedia a direção de Deus em uma nova situação, ele gentilmente lembrava ela para perdoar sua irmã. Finalmente, ela entendeu que nunca sairia da sua rotina, nem cresceria espiritualmente se não obedecesse. Então orou: Senhor, me dê o poder para perdoar minha irmã. Instantaneamente, ela entendeu muitas coisas do ponto de vista da sua irmã, coisas que não havia considerado antes. Dentro de pouco tempo, o relacionamento dela com a sua irmã foi completamente restaurado e logo se tornou mais forte do que nunca. Se realmente quisermos ouvir a Deus, precisamos estar abertos para ouvir qualquer coisa que Ele queira dizer e estar disposto a atender. Eu o encorajo hoje a ouvir e a obedecer. A palavra de Deus para você hoje. Você tem uma audição seletiva em determinada área da sua vida? Não faça isso. Esteja disposto a ouvir a voz de Deus.